O assunto que nós vamos apresentar aqui diz respeito à convivência entre pais e filhos. Isto é uma coisa que ultimamente, irmãos, tem trazido muita dificuldade, principalmente na formação do caráter dos filhos e no viver matrimonial também de casais. Muita dificuldade. E às vezes por falta de conhecimento básico da doutrina do Senhor que deixou para todos nós. A constante evolução do mal existente no mundo atual, onde os nossos filhos são expostos às suas manifestações, tornando-se indefesos quanto à contaminação de seus bons costumes, traz aos servos de Deus grande preocupação. Sabemos que as nossas crianças, já desde a sua pouca idade, frequentam escolas onde absorvem grande conhecimento, tanto através do ensino que recebem, quanto ao convívio com as demais crianças. Em muitos casos, devido ao pouco espaço que as crianças dispõem em seus lares para a sua diversão, os pais adquirem brinquedos e atrativos que as acalmem. Ocorre que a evolução do mal neste tempo presente é tão abrangente que até nos brinquedos à disposição no mercado, tais como jogos eletrônicos e outros aparelhos, onde se inserem aplicativos que divertem as crianças, trazem consigo o mal. A sua aquisição é fácil, quer sejam em lojas do ramo ou através da internet. Os mais comuns são aqueles em que a criança assume a posição de um lutador, onde as lutas são corporais ou armadas, em cujos brinquedos predomina a violência, fazendo com que a criança se atenha a esses tipos de diversões, levando-a a perder a sensibilidade do amor e carinho que recebe, tornando-se impaciente, agressiva e inconsequente. Quanto ao adolescente, é sabido que no convívio com os demais, tanto na escola quanto fora dela, são alvos constantes de informações que normalmente geram conflito em suas mentes, deturpando os bons princípios adquiridos no lar e na casa de Deus. Pelas consequências naturais, eles se isolam, rejeitam a aproximação dos pais, sentem dificuldade quanto à comunicação e, dada a transição em que vivem, passam a ter dificuldades de concentração, sendo prejudicados em seus estudos. A facilidade de comunicação através dos meios existentes faz com que o adolescente avidamente busque comunicar-se com os demais, condição em que passam a comprometer o sono normal, dormindo a altas horas da noite. Havendo falta de diálogo com os pais, geralmente buscam alguém de fora, onde possam expressar seus anseios e sentimentos, tornando-se vulneráveis à adoção de amizades que às vezes podem ser perniciosas. Há ainda a facilidade de fazer amigos através da internet, pelos sites de relacionamento, onde livremente se comunicam, desconhecendo o grande perigo a que se expõem. Aconselhamos aos pais que procurem manter uma vida matrimonial pacífica, tendo o cuidado de conservarem-se em paz, lembrando sempre que os frutos de justiça semeiam-se na paz aos que exercitam a paz. Evitem desentenderem-se perante os filhos, pois, mesmo com pouca idade, não guardem em suas memórias os momentos de atritos, os quais fazem mal aos sentimentos da criança e adolescente. Quanto aos pais, quando os pais vivem em desarmonia, contendas e agressões verbais, estão formando o caráter de seus filhos com exemplos de reações agressivas, cujas sequelas aparecerão durante a adolescência, pois se conviverem de forma pacífica, havendo dificuldade da criança ou adolescente absorver o conhecimento e a paz oriunda da vida do casal, devem sempre transmitir a seus filhos o verdadeiro caráter cristão,
através do amor, da paciência e carinho, e transmitindo-lhes o conhecimento das sagradas letras. Diz o apóstolo Paulo aos Efésios: e vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. O viver em união e em paz depende de pequenos esforços que a palavra de Deus nos ensina, pois se houver no casal humildade, caridade fraternal, paciência e temor de Deus, essas diferenças serão superadas, dando a condição de uma vida saudável, tanto espiritual quanto terrena. Quanto ao adolescente, os melhores amigos devem ser os seus pais. Para tanto, é necessário que os pais procurem dialogar com seus filhos, fazendo-os conhecer o verdadeiro amor que é o de Cristo, procurando suportá-los com paciência e carinho, pois devido à sua idade, têm dificuldade de adquirir o conhecimento que seus pais possuem. Sabemos que a sabedoria é dom de Deus e todo o conselho deve ser dado à luz da sua palavra, pois diz a Sagrada Escritura: as palavras dos sábios são como aguilhões, como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, dadas pelo único pastor. A vigilância dos pais deve ser constante, procurando observar até os menores sinais de um possível desvio de conduta em seus filhos, pois a facilidade da prática aos males da atualidade é grande. Além da curiosidade natural e predisposição que os adolescentes possuem, são também grandes alvos de ataque pelos agentes do mal, os quais, além de deturparem o conhecimento adquirido na graça de Deus, levam-nos a cometerem atos pecaminosos. É nosso dever instruí-los acerca da corrupção moral e da fornicação, a qual é grande pecado diante de Deus, pois diz a palavra de Deus: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Sempre que possível, os pais devem reunir os filhos e juntos orar a Deus, pois assim muitos males serão evitados, além de preservar a paz em seus lares. É de nosso conhecimento que os filhos, ainda que já na fase adulta, não se esquecem dos bons conselhos recebidos dos pais e também nas reuniões de jovens e menores, onde aprenderam a louvar a Deus, orar e conhecer o verdadeiro Evangelho. O amor aos vossos filhos, segundo a orientação do Evangelho de Cristo, fará com que eles sejam preservados da corrupção, assegurando-lhes um futuro de paz na graça do Filho de Deus. Vossos irmãos em Cristo, que vos amo em sinceridade de Deus, os anciães. É o que veio avante de ler a toda a Irmandade. Estou aqui, se os irmãos buscarem, encontrarão no nosso site. É bom, irmãos, que leiam, porque grande parte dos males que se vê hoje dentro do lar, eles têm origem no tratamento, na falta de paciência dos pais em lidar com as crianças, com os filhos. Irmãos, vejam a dificuldade das criancinhas. Geralmente trabalha o pai e filho, pai e esposa, e trabalhando, cuidam dos seus deveres durante todo o dia. A criança fica numa escola, numa escolinha ou numa creche, e ali convive com toda sorte de costumes que, na maioria das vezes, desviam o bom costume que se encontra dentro de um lar e dentro também dos cultos de jovens e menores ou nas reuniões infantis que tem. E se perdem. O pouquinho que aprendem acabam sendo contaminados por costumes diferentes da vida cristã e da fidelidade a Deus. Então é necessário que os pais procurem arrumar um tempo para estarem com os filhos. Nervosismo, falta de paciência
Isto não deve existir entre pais para lidar com crianças. E às vezes o pai vem cansado, a mãe também. Os afazeres de casa também pesam sobre um só. Muitas vezes a própria irmã, a mãe que tem os afazeres de casa, lidar com aquilo que ficou de ontem, aquilo que se ajuntou no dia de hoje. E às vezes o marido não contribui, ele se isola, deixa a esposa só para cuidar dos seus afazeres. Isto não é bom. O marido que ama a esposa com aquele amor que começou quando casou, ele deve manter isso até o fim. Deve manter o mesmo respeito, a mesma honra à sua mulher, vê-la da mesma forma que via quando casou, sem perder o carinho, sem perder o respeito, sem perder a ajuda que ela merece. E a mulher deve ser receptiva, deve ter humildade para receber também. Porque não adianta um querer ajudar se outro rejeita. Quando há entre o casal, irmãos, compreensão, paciência, humildade, principalmente a caridade, estes males eles são vencidos pelas virtudes de Deus. Mas quando faltam estas coisas, entram em atrito. Os irmãos sabem que o atrito, irmãos, é uma força natural que existe, que quando nós precisamos dele para segurar, ele funciona. Por exemplo, um automóvel, se não existisse atrito, ele nunca pararia, ele ia se chocar com tudo. Mas o atrito que existe, quando se busca ele trava as rodas e o acidente não ocorre. Mas quando precisa liberá-lo, se houver o atrito, então a coisa não roda, não funciona, porque o atrito trava, segura. Então isto na nossa vida traz-se da natureza. Atritos entre marido e mulher travam o sistema de vida e faz com que as coisas não andem. Não deve haver atrito, deve haver liberdade de giro, liberdade de viver, liberdade de falar, de manifestar, de se alegrar e de se entristecer também. Então, marido e mulher que se compreendem segundo a palavra de Deus, evitam atritar-se principalmente diante dos filhos, que quando vê que os pais não convivem bem, eles formam dentro de si uma barreira, uma hora em favor da mãe e outra hora em favor do pai. Isto aí deve ser evitado, irmãos, com a sabedoria de Deus, com obediência à palavra de Deus. Isso aqui não machuca ninguém, porque não é só, irmãos, viver bem por causa da salvação. É claro que a salvação é principal, mas pelo viver na vida. Por que viver sofrendo se podemos viver nos alegrando? Por que conservar a desunião? Por que conservar as agressões, se nós podemos suportar um ao outro e ver no outro sempre o melhor e ver o defeito em nós? Nossos olhos devem estar voltados para ver os nossos defeitos, mas as qualidades nos outros, ainda que não tenham. Quando o casal vê qualidade no marido, a mulher vê no marido e o marido vê na mulher, os defeitos somem, irmãos. Porque a caridade cobre estes defeitos. Mas quando é o inverso, só se vê defeito. Aquela beleza que a jovem tinha quando casou-se, o seu esposo via nela a atração, via nela o amor, tinha prazer de ouvir a sua voz, tinha prazer de ver o seu olhar e o seu sorriso. Se não conservar isso, ao longo do tempo isso desaparece. Então ele não vê mais aquela moça que ele amava, que ele sonhava, que ele pensava nela dia e noite. Agora ele vê uma mulher que ele não suporta ver a sua face, nem o seu corpo, nem ouvir a sua voz. Por quê? Porque desgastou por falta de virtude. Irmãos, isto aqui só faz bem para nós. Quem ouve isto e tem a humildade de receber um conselho como este que Deus está dando, só será beneficiado. Marido não vem a menos, se ele for manso, humilde, carinhoso, paciente, abraçar a mulher porque é sua esposa, vê-la do jeito que ele via quando casou,
Porque tem aqueles que depois que passou algum tempo não vê mais uma esposa, vê o inimigo dentro de casa. Ou o inverso, sabe que o marido chega, já fica temerosa porque sabe que algo contrário vai acontecer. Porque o amor desapareceu, o amor tem que ser cultivado, irmãos. É igual dinheiro, se gasta, acaba. Então tem que buscar. Busquemos amar-nos fraternalmente, como a caridade de Deus nos ensina. Caridade tudo crê, tudo suporta, não se porta com indecência, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Ninguém pense que nós estamos aqui agredindo a vida particular das pessoas. Não. Quem quiser ouvir o conselho é de graça. Só faz bem. Bendito seja Deus. Lamentamos, irmãos, que nós não temos oportunidade nos cultos de falar isso. Mas servos de Deus por aí, por este mundo afora, sabem disso porque são ensinados. Que cada um tenha liberdade, que é quando Deus lhe der a oportunidade, usar a liberdade do testemunho para conversar com o povo, transmitir aquilo que nós precisamos ouvir. E não se omitir, porque a omissão também é pecado. Deus seja louvado.